Estamos aqui para mais um episódio do Santo Breakcast, seu canal de tecnologia e inovação. Hoje vamos falar da psicologia corporativa, tá? Como uma grande aliada à qualidade de vida dos colaboradores. Afinal, a gente passa mais tempo no nosso trabalho do que na nossa casa na maioria das vezes. Independente se hoje a gente está aí na questão remota ou não, a gente dedica mais tempo ao trabalho do que às vezes a nossa família, né? Então, o ambiente de trabalho ele tem que ser saudável, ele é fundamental, né? Que seja um ambiente bacana. Eu sou a Tuane, você já me conhece, sou responsável pela área de experiência do usuário e growth aqui na Santo Digital. Trabalho com tecnologia há mais de 15 anos e para falar sobre esse tema tão importante, eu trouxe aqui 2 convidados, um vocês já conhecem muito que bem. Então eu estou aqui com o Felipe, que é o nosso analista de RH, e também com a Tâmara, nossa diretora de RH, que já participou aí do nosso primeiro episódio. Sejam muito bem-vindos, tá? Antes de eu começar o nosso papo, eu quero que vocês se apresentem aí rapidinho para quem está vendo a gente. Quem começa? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, obrigada mais uma vez aí pelo convite do time. Eu faço parte já do time de pessoas. Na Santo tem 3 anos, de carreira um pouco mais. Eu estava até fazendo os cálculos um pouco antes de começar, já tem mais de 15 anos, né? Chega. Mas eu sou formada em administração, tenho um MBA em gestão de pessoas, agora eu estudo neurociências e adoro lidar com gente, estou nessa posição. O RH me escolheu, mas daí logo foi uma coisa natural e a gente se escolheu, né, a parte de pessoas. Show. Fê? Quero agradecer também o convite. Bom, eu sou o Felipe, eu sou parte do time de pessoas também na gestão da Tâmara. Hoje eu sou responsável pela parte de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas também. Sou formado em psicologia há 12 anos e exerço essa função também, além do RH. Tenho paixão por pessoas, trabalho com RH há 7 anos. Então, para mim, falar sobre pessoas está no meu DNA, é o que eu gosto, e eu escolhi a psicologia por isso, porque lidar com pessoas é minha paixão. A gente sabe que a psicologia ela é importante em todas as áreas no meio corporativo, não é diferente, né? Então, a psicologia é importante, fim. Então, o principal papel dessa área é aperfeiçoar as relações entre o colaborador da empresa, né? Gerenciando os aspectos emocionais, comportamentais do trabalhador para que ele, enfim, trabalhe de boa, né? No resumo. Então, alguns dos principais aspectos tratados pelo profissional de psicologia que atua dentro de empresas são a autoexigência dos colaboradores, o sentimento de pertencimento e acolhimento na empresa. Certinho esse dado? Vocês concordam? Sim. Show. Então, um dos pontos muito discutidos atualmente é o esgotamento do profissional, certo? Que é essa exaustão emocional e que diminui o desempenho do profissional e, enfim, leva a outros problemas, né, para ele ali na vida pessoal, né? Sai do corporativo, vai para o pessoal. Então, a própria OMS fez um estudo em 2019 que indicou que a cada 1 milhão investido em ações de saúde e bem-estar mental dos funcionários, 4 são percebidos no aumento da produtividade. Então, investir nisso parece ser importante, correto? Show. Então, esse distúrbio psicológico afeta profissionais do mundo todo. Só aqui no Brasil são cerca de 30 milhões afetados pelo burnout, caramba. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Tá? As causas são multifatoriais, tais como condição de trabalho estressante, falta de reconhecimento profissional, excesso de trabalho, pressão por resultados, falta de suporte, recursos de capacidade, falta de autonomia e controle do seu trabalho. Ou seja, esse é um assunto bem sério, real, né, que precisa estar na pauta diária de todas as empresas, né? Então, qual que é a importância para o profissional, né, da psicologia trabalhar em empresas? Muito interessante os dados que você trouxe, é isso mesmo, a gente foca bastante em estudos, a OMS, sem dúvida, ela é um direcionador muito importante para a gente, globalmente falando, porque, de fato, a síndrome do burnout, ela não escolhe gênero, classe, país, né? Ela simplesmente existe, né? Mas eu vejo, assim, a classificação da psicologia, a gente
pode trabalhar em alguns pilares, né? Que eu falo muito com o Fê, a gente estava até discutindo isso um pouco antes. Sim. Existe o profissional psicólogo, e aí o profissional psicólogo que atende a clínica. O Fê é um profissional de dupla jornada, que tem essa experiência. E tem o profissional psicólogo organizacional, que está muito conectado, por exemplo, com a minha jornada. O que tem a ver o psicólogo, né, a psicologia organizacional? Ela está conectada exatamente com a experiência do que eu quero passar para um profissional que trabalha dentro da organização que a gente está atuando, né? Mas a grande importância é você ter o olhar e o foco de extrair o melhor dos profissionais dentro de qualquer limitante que possa existir. E o que eu vejo e agrego muito, por exemplo, quando eu tenho um profissional psicólogo comigo, como o Fê, por exemplo, ele consegue extrair isso bem, porque isso já é uma jornada que o psicólogo traz e que a gente começa a investir na gestão e em todas as outras ações que a gente faz dentro de uma empresa. Então, é importante, e assim, eu sou muito adepta a gente trabalhar com soft e hard skills diferentes, porque gente que pensa diferente te faz pensar diferente e você se torna aquela transformação que você busca, né? Então, você ter gente focado numa psicologia organizacional e num psicólogo de profissão é importante, casam, tem muitas ações que a gente faz dentro da Santo Digital hoje sobre isso e que não dá mais para andar separado. Show. Ô Fê, você como psicólogo, né, como que o psicólogo ele pode atuar de forma mais eficiente no mercado de trabalho? Dentro da psicologia organizacional, inclusive eu tive 1 ano de psicologia organizacional na faculdade, a grande importância é o olhar que você tem para a parte organizacional. Porque assim, não necessariamente um psicólogo ele vai ter todo o manejo para lidar com pessoas. Né? A gente tem que saber separar, porque não é porque eu estudei psicologia que eu sei lidar com pessoas, dependendo da área que você segue. Para mim, que faço jornada dupla, é um olhar de troca de empatia, porque eu estou lidando com uma pessoa diferente de mim, situação diferente, num momento diferente. Então, o acolhimento é essencial. Por que eu estou falando isso? Muitas empresas não entendem que a ansiedade existe, que a depressão existe, que existem pessoas com TDAH, com dificuldade de compreensão e foco. Então, o meu papel enquanto psicólogo é olhar para isso. Por exemplo, hoje eu sou do time de RH. O meu trabalho não é de psicólogo, mas eu tenho a minha skill enquanto psicólogo que me dá uma abertura para trazer um acolhimento, uma abordagem, entender que a pessoa pode estar no esgotamento mental ou no luto, numa perda, num momento de não produtividade, e vamos entender. Porque era muito mais fácil demitir e trazer uma outra pessoa do que eu entender o todo. Então, enquanto psicólogo, né, e trabalhando com RH, eu consigo ter um olhar muito maior. E eu acho importante, né, ter isso, porque a psicologia ela nos dá uma margem. Mas, por exemplo, a Tâmara não é psicóloga, mas ela faz gestão. Sim. Então, uma coisa não está associada à outra. Mas fazer gestão é ter um olhar sobre quem trabalha comigo. As políticas, as classes, com quem eu estou lidando, uma classe mais operacional, mais administrativa, e como eu uso isso para lidar. Porque eu uso diferentes, como eu posso dizer assim, formas de falar para alcançar cada público. Sim. Então, se eu vou pegar uma estagiária, né? Exatamente. Perfil, né? Se eu vou falar com um estagiário, eu não posso já vir todo montado num vocabulário. E a pessoa, às vezes, é o primeiro emprego dela. Então, assim, eu tomo esse cuidado numa entrevista de emprego e entender, porque a pessoa vai ficar nervosa. É natural. Sim. Então, tentar extrair isso. E, assim, a minha forma é usar um tom de voz calmo, pausado, fazer um quebra-gelo, ter mais um dinamismo. Então, eu trago muito isso para a minha realidade enquanto profissional e eu encontrei na Santo também um lugar para eu poder usar isso. A Tâmara me deu essa abertura, então alguns profissionais não estão bem, às vezes eles me chamam, a gente pode bater um papo, eu não estou muito legal hoje. Então, é usar a minha skill enquanto psicólogo, mas trazendo isso para a minha área, porque eu trabalho há 7 anos com RH. Show. Então, isso. E quando a gente começa a falar do esgotamento, né? Que é real, a gente conhece pessoas, né? Que sempre tem alguém que conhece alguém, é real, né? E quais são os principais sintomas de um profissional que está já nesse nível de esgotamento que vocês podem citar? E como que a gente faz também, como que vocês, né, conseguem evitar que o profissional chegue a esse ponto? Eu acho que a gente, como RH, é um pilar.
a gente, na verdade, é o braço da estratégia do gestor para que a gente não chegue nisso. Mas a jornada do profissional, como um todo, ela é muito voltada na liderança. Então, um trabalho muito forte que a gente foca em fazer é o desenvolvimento de líderes. Existe um estudo de grandes empresas de medicina que diz que o teu gestor, ele tem um impacto enorme no teu dia a dia, a ponto dele conseguir extrair o teu melhor ou não. Ou, por exemplo, desencadear para que você force ou chegue num burnout, por exemplo. E aí, a medicina traz a consciência para nós, gestores, que é o que eu acredito muito, que ser gestor é uma missão e a gente escolhe estar nessa jornada, né? Mas, se o gestor tem esse impacto, a gente, então, leva a crer que o gestor hoje ele tem mais impacto na vida do profissional do que o médico, que cuida efetivamente da saúde. Às vezes, o cara vai no médico uma vez a cada 6 meses, mas com o gestor ele tá todo dia. Exato. Eu tô todo dia com o meu Exatamente. gestor. E o médico faz lá na faculdade o juramento de o tempo inteiro olhar para vidas, independente, custe o que custar, porque aquilo é a jornada dele. E o gestor deveria olhar nessa mesma pegada, nesse mesmo altruísmo de eu posso impactar. O burnout existe. O burnout ele nasceu, na verdade, dessa sigla em inglês, mas que nada mais é do que apagar, né? Se a gente for ver, é o apagão mesmo que você tem. E você começa a tomar consciência quando você não consegue fazer simples coisas do teu dia a dia. Então, esse é um sintoma. Eu não É um consigo... dos sintomas. Tá. E assim, normalmente começa nesse, onde você já não tem mais o entusiasmo, você não consegue mais entregar o que você tem que ser feito. E aí você começa a desencadear outras coisas, como, Porque por você exemplo... começa a ficar ansioso, porque você Sim. não tá produzindo, né? Exato. Então, a ansiedade nessa pegada. aparece, a autoestima mexe, e aí você começa a ter dúvidas. Será que eu sou um bom profissional? Mas será que o meu gestor... E aí começa a gerar as incertezas de eu não posso perder o trabalho, mas se eu não posso perder o trabalho, o que eu faço? Então, você entra num looping. E aí, assim... fisicamente, você tem, né, os ataques como cardia, como perda de visão, Sim. que a gente estava discutindo, isso existe. Eu já passei por isso. O Fê já passou por isso. Existem N possibilidades. O Fê vai comentar melhor que Sim. isso, mas o burnout hoje, ele já é considerado um CID. Sim. Já é um Né? conselho. Ele entra Então, como sim. patologia. Ele entra como patologia porque assim... tem sintomas físicos. Sim, porque assim, mesmo. a OMS ela fez um estudo também, 10%, até 2021, 10% das pessoas tinham burnout. Hoje foi para 30%, principalmente quem trabalha remoto. Por quê? Se a gente for Trabalho olhar... remoto exige mais? Exige porque assim, eu vou falar como psicólogo também, porque eu já atendi pessoas com burnout. E eu tive burnout, então eu posso falar como pessoa que viveu. Eu já passei por isso em outras empresas que eu trabalhei, inclusive antes de vir para Santo, a Tâmara me encontrou nessa situação, eu tirei férias e fui parar no hospital. Eu perdi a visão de um lado do olho por estresse. Né, por um limite, assim, uma sobrecarga, eu sofri homofobia, muitas coisas, então eu precisava pagar minhas contas, mas aí você se submete a muita coisa porque você não tem uma gestão que te acompanha. Então, assim, eu encontrei na Santo uma outra vertente, não só porque a minha chefe está na minha frente, mas ela me deu abertura para entender os meus limites, que eu me cobro muito. Eu trabalho remoto, então, onde começa o meu lazer, onde começa o meu trabalho? Eu estou no mesmo lugar fazendo os dois. Eu não sei separar. Porque assim, eu começo meu ritmo de trabalho. Por exemplo, eu vou falar pelo meu trabalho. Eu tenho meu trabalho na Santo. Verdade. Bato meu ponto. Eu termino e eu atendo os meus pacientes. Depois eu tenho que fazer janta, fazer um monte de coisa. Mas você tá todo no mesmo Que horas que eu ambiente, paro né? para olhar para mim, para assistir um filme, porque a minha cabeça não para, porque eu tenho que pensar no outro dia, que eu tenho reunião. E normalmente quando você para, você se sente culpado. Culpado. Se sente culpado. É E aí, real porque vem a isso. questão da ansiedade. E assim, você nunca segue uma jornada de um horário de trabalho, porque Sim. pô, você já tá ali, né? E aí Você não entra no que a vai- Tâmara falou. Se eu não produzo, logo eu vou pensar que eu não estou indo bem. Óbvio, eu vou perder meu emprego, eu tenho boleto para pagar. Aí você começa Aí é o looping ciclo. de- E assim, o maior sintoma começa daí, porque começa na parte emocional.
Depois eu vou para a parte física. E depois eu já não consigo mais produzir. Quais são os sintomas físicos? Sintomas físicos, normalmente você pode sentir o quê? Você tem muita dor de cabeça, você não consegue dormir, a sua alimentação cai, aí você não consegue mais produzir, você não consegue mais ter contato social com as pessoas, você tem dificuldade porque você não consegue relaxar, né? Então teve uma vez que eu estava muito pilhado com uma vaga, a Tamara me chamou lá e falou, você almoçou? Você almoçou? Tipo, você almoçou. Eu não tinha almoçado, era 3 horas da tarde, eu estava sem almoçar. Porque aí a sua cabeça já não produz, você não consegue mais raciocinar, você está na problemática. Então, ela teve que falar, você almoçou? Então para e vai comer. Então, eu vivi isso em outras situações da minha vida e eu atendo pessoas que passam por isso, porque o trabalho ele tem que ser um lugar agradável. E não um pesar. Então tem gente que chega domingo à noite e já entra em desespero, porque vai pensar que vai ter que ir. Eu já tive emprego assim, que você sabe ou que você sabe que você vai chegar perto do trabalho. Né, porque tudo isso envolve muito o que a Tamara falou, gestão, ambiente de trabalho. Falo, né, porque sofrer homofobia no ambiente de trabalho hoje é crime, né? E trazendo como informação do CID, né, porque hoje, como psicólogo, eu posso afastar uma pessoa por questão emocional pelo CID do burnout, porque a pessoa pode ter um apagão, ela pode desmaiar, ela pode ter um ataque cardíaco, ela pode ter inúmeras situações. Tipo, entrar numa crise. Quanto tempo, assim, existe isso? É uma pergunta bem ignorante, meio que eu não conheço. Quanto existe tempo um tempo dura? de crise? Tipo, a pessoa fica... Não, ela pode ter um caso isolado, um surto isolado, assim? Pode, sim. Por exemplo, depende muito do estímulo. De como você tá. E do perfil de pessoa também. Perfil, por exemplo, assim, hoje, muito mais pessoas da área da saúde, advogados, eles têm uma tendência a ter muito mais burnout. Ah, é? Sim, por conta da demanda de trabalho. Esgotamento. Então, por exemplo, assim, para nós que trabalhamos com TI, é uma constante busca de aperfeiçoar, mudar, ter conhecimento. Então, a mente precisa estar descansada para você absorver. Se você não descansa, você não come, você não tem um momento de lazer, o que sobra? A estafa emocional. E aí você entra no esgotamento. Não sobra, na verdade. Sim, mas aí você não dorme, você não come, você não vive. Quando a gente fala também assim, né, como evitar isso, o perfil de pessoa também, independente, claro, a gente tem a questão de ser importante o modelo de gestão, eu acho que isso é importante, a coisa que a Tan sempre fala, missão, valores da empresa, né, se encaixam com os seus, os colegas de trabalho também não, então tem várias coisas, mas eu queria que vocês dessem talvez uma dica, que nem estava na pauta, mas assim, para esse perfil de pessoa, o que a gente, como profissional independente, né, assim, eu, Tuane, trabalho na Santo, o que eu posso fazer para evitar que eu entre num nível de esgotamento? Quais são as minhas ações, não as que a empresa tem que trazer para mim ou coisa do tipo? Olha, Tô, o que eu recomendo até para os meus pacientes é entender que você tem uma vida. E essa vida quem conduz é você. Então, para não chegar na estafa, você tem que criar uma nova rotina para você, entendendo que você tem que ter o direito de ter lazer, de ter um momento com a tua família, brincar com o teu pet, ter um momento para você ir num cinema, ir num teatro e fazer coisas que te tragam prazer. Porque o trabalho ele é prazeroso, eu amo o que eu faço. Mas eu tenho que entender que eu tenho uma vida pós-trabalho. Né? E aí quem tem que saber isso sou eu. Porque eu tenho que ver o quanto o meu gestor me dá espaço. A gente dá o limite, né? Aí que começa. Como prevenir? Você se respeitar. Lógico, procurar um médico, passar com um psicólogo, ver um psiquiatra, se for o caso. Mas entender que nós temos que ter qualidade de vida. Porque se eu não tenho qualidade de vida, eu também não produzo. Mas isso é muito relativo. Eu concordo com o que você está dizendo, mas assim, é muito relativo. Eu parto do princípio que, assim, não dá para a gente mudar o que a gente não conhece. Então, eu acho que partir do princípio do autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu sei os meus limites. Aí a probabilidade de eu falar para o outro, até aqui é o meu limite. Ou quando você cede, você já sentiu que você cedeu. Então você baixa. Então isso é muito importante. E aí está conectado com tudo o que o Fê acabou de dizer. E qualidade de vida... um dos pontos que a gente está tratando bastante aqui é a questão de o que, como fazer, mas não existe uma receita. Porque a sua qualidade de vida não necessariamente está conectada com a minha, mas tem que estar conectado. Tem preferências também. Né? Uns podem ser para academia, outros para um teatro, outros para mas tem que estar conectado com os nossos valores. E aí valores é uma questão muito pessoal,
né? E por isso que eu falo bastante disso dentro da Santo Digital. Tem que dar um match, tem que Exato. também. Tem que fazer sentido para os dois lados, né? E na Santo, por exemplo, a gente consegue fazer muito trabalho conectado com isso, né? A gente tem essa liberdade de construção, da gente conseguir entrar com muitos projetos. Então, quando a gente fala, as coisas não caminham mais sós, não caminham mais sós. Porque eu vejo assim, falar da síndrome do burnout ou da síndrome do esgotamento emocional, ele tem que estar conectado com a felicidade no trabalho existe. Ela existe, tem estudo para isso. Existem empresas que já contrataram... Existe. E tem empresas como uma Chili Beans e outras mais, Heineken, que já contrataram diretores focados em felicidade. Para quê? Para você garantir a jornada do profissional. Porque, de novo, não é um panfleto que eu pego e eu digo os 10 mandamentos da felicidade da Santo Digital. Nossa, mas fez muito sentido, tá? Porque, cara... tá relacionado com o autoconhecimento, porque quando eu falo para as pessoas, cara, eu sou muito feliz no meu emprego, tipo, as pessoas ainda têm um preconceito sobre isso, ai, nossa, você ama seu emprego, não, porque elas têm uma condição anterior que isso não é real, e cara, dá muito para ser feliz no trabalho, claro, dá muito... tem que dar. Tem que dar, tem que esse ser, que é o bom. né? Tipo... Tem que fazer sentido a tua construção, tudo isso. Então, na Santo, hoje a gente tem muito a parceria, né, com a Iachaya, que suporta a gente em toda a parte dos nossos seguros de vida, saúde, onde, por exemplo, a gente faz toda a parte de palestra, de autoconhecimento, de autocuidado, que entra muito no que o Fê falou, de autocuidado. Toda essa relação, ela tem que existir. Eu não acredito que exista uma Tâmara em casa e uma Tâmara no Santo Digital. Não tem como apertar o botão e falar, agora é Santo Virei Digital. a chavinha. É claro. É uma ótima pessoa, mas é uma profissional não excelente, não existe, né? Não tem como. Claro que você tem, né, os teus... comportamentos. Os teus comportamentos, as tuas skills que você utiliza ali ou aqui. Mas a minha essência é a mesma, né? É parte do que é você, do que constrói. Assim, quando... Pô, um tema super importante. Sim. Eu acho que de verdade, assim, super importante. Eu tenho aqui, na verdade... não outros dados, mas eu acho que eu passo a palavra para vocês, para profissionais que estiverem ouvindo a gente, né? Assim, que acham que, pô, eu não sei pôr o meu limite, eu não sei. Eu acho que seguir essas dicas de talvez um autoconhecimento, um psicólogo, talvez, né? Porque psicólogo não é, gente, terapia é vida, né? Terapia ajuda. Você já teve, né? Passou por essa experiência. Eu creio que você já conheceu, acho que todo mundo conhece alguém que passou, mas ainda entra naquela coisinha que é muito novo, né? E você fala, meu Deus... sabe, quando a gente escuta aquela coisa que é uma frescura, que é uma coisa, é um mimimi, né? E não é muito real, tá rolando, tá acontecendo. Eu acho que o importante disso, e quem tá assistindo a gente, às vezes identificar que talvez nem eu já perguntei uma coisa ou outra para saber se não, mas assim, a gente tem que ficar de olho, porque eu acho que a maioria dessas pessoas, não sei, aí vocês me corrigem, pô, você deve entrar numa bola de neve. Sim. E aí, quando você tá dentro da bola de neve, eu acho que aí você já não tem mais o que você fazer, porque você foi entrando naquilo que vocês falaram. Eu comecei aqui, aí eu deixei isso, aí eu comecei a ficar nervosa, aí vem a ansiedade, aí, né, vira uma coisa só. Mas eu acho que a gente tem essa capacidade de identificar dentro da gente os pontos, né, e precisar de apoio não é demérito nenhum, né, autocuidado não é demérito nenhum. Pedir apoio não é demérito. A gente precisa mostrar que a gente é vulnerável, né? Então, acho que assim, existem duas grandes verdades que eu acredito. É a gente primeiro ser a diferença pra gente e principalmente pro outro. Dentro de uma organização, como que a gente trabalha isso? A gente vinha numa cultura organizacional de todas as empresas onde a gente sempre falou e a gente sempre fala de feedback.
né? O feedback é importante, é super importante, mas o feedback ele tem que estar conectado com o que eu já fiz, que normalmente é o que é, mas principalmente com o que eu sugiro que você faça diferente, que daí está conectado com o que o mercado hoje já fala muito, que é o feed forward, que é você olhar para frente. Então, assim, eu entendi, eu aprendo com o que aconteceu, mas o que aconteceu, como que eu olho para frente. É não ficar remoendo aquilo e Exato. seguir. Muito bacana. Fê, você quer concluir com... Sim, eu acho importante, assim, né? Primeiro, eu entender que, assim, o meu ceder, quando eu cedo algo, eu estou dando um espaço para essa pessoa se aproveitar. Então, eu falo, o meu limite quem dá sou eu. E eu tenho que entender o quanto faz sentido. Eu falo muito isso para a Tâmara. Eu não romantizo a frase, trabalho enquanto eles dormem. Não romantizem isso. Porque, assim, nenhum trabalho, né? Eu acho que o maior trabalho que nós temos é a nossa própria vida. Nenhum trabalho vale isso, né? Assim, porque, assim, tem um preço, mas, assim, o autocuidado, se perceber e entender onde estão as suas realizações pessoais e profissionais e o que você busca para a tua vida. Né? Até eu chegar na Santo, eu tinha um padrão de vida e agora eu tenho outro. Mas aí, como eu escolho viver isso, cabe a mim. E eu não posso pôr esse poder na mão do outro, porque é meu gestor, porque paga o meu salário. Não, mas o preço dessa vida é minha. Então, eu sempre olhar para dentro e não deixar o outro ser maior do que eu. Porque não deixar ele dominar. Gente, assim, eu acho que incrível o bate-papo, de verdade. Eu acho que foi muito relevante, tá? Eu tenho certeza que foi relevante para quem tá em casa também. Queria até que prolongasse, mas a gente tem tempo aqui, pessoal. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu agradeço depois a oportunidade. eu vou conversar com eles aqui, gente, no off também, porque achei ótimo o papo. E com certeza a gente está esperando vocês no nosso próximo episódio. Obrigada, pessoal. Até breve. Tchau, gente.